Ei, você não está conseguindo pintar de um jeito legal? Não se preocupe que eu tenho uma técnica que eu acho que você vai gostar. Antes de tudo, o meu nome é Tami de Panda. Eu sou um mangaka iniciante que tem um mangá chamado Andoria. Esse vídeo foi o pedido de um inscrito, então eu agradeço pelo comentário e bora lá? Bem, meus anjinhos, como aquele desenho já estava pronto fazia muito tempo, eu resolvi reaproveitar. Nós vamos começar pelo cabelo, que eu normalmente uso uma cor mais clara, no caso o cinza, porque eu vou pintar o cabelo dele de preto, certo? Só que teve um problema que ele tinha tranças e como é cabelo preto não vai aparecer as tranças. Mas enfim, eu deixo a ponta bem fininha e eu vou fazendo uns rabiscos assim no volume do cabelo, sabe? Para dar volume, para dar a luz. Eu faço isso em todo o comprimento, inclusive na barba também. Isso é muito importante. A não ser que vocês não queiram dar esse destaque na barba. Eu gosto de dar porque eu sou um pouco perfeccionista. Mas enfim, eu faço uns ciscos mais brutos depois que eu termino para dar o efeito de que tem mais mechas. Ali eu sempre testo antes para ter certeza que essa é a cor que eu quero. E como eu queria que ele fosse um cara bronzeado, eu resolvi usar essa cor de salmão, que é da paleta de cores da atriz, que é só tons de pele, só que eu não gostei muito dessa paleta. Eu pinto tudo assim com bastante força para justamente ficar bem forte, porque os lápis da atriz já são fortes e fracos eles ficam terríveis. Então sim, eu boto muita força no dedo e é por isso que meu dedo fica um pouco dolorido. Aí eu uso um tom assim mais claro só pra, sabe, dar o efeito que eu quero e onde é que eu vou botar a sombra. Depois eu pego o tom canela, que é o tom assim um pouquinho mais vermelho, sabe, que eu gosto de usar para poder contrastar. Eu passo exatamente onde eu passei as sombras. O bom da atriz é que os lápis se misturam muito bem, então eu posso fazer um bom contraste. Depois eu vou com o marrom e eu faço a parte mais escura da sombra, somente onde é essencial, porque o marrom da atriz é muito forte. Você pode esboçar também se quiser, mas eu tenho um pouco de preguiça. Agora nós vamos fazer a parte do pelo de urso, porque como ele tinha assim uma máscara de urso, eu acho que poderia ser útil caso você quiser desenhar algum animal. Bem, eu pego um lápis da Léo Léo, que é um lápis bem fraquinho, que é mais ou menos um marrom, eu acho. E aí eu passo por toda a máscara ali, tudo bonitinho, porque é fraco. Então, comparado com a atriz, nossa, dá muita diferença. Então eu faço a mesma coisa que eu fiz com o cabelo. Eu vou fazendo esses traços aí mais bruscos, justamente para dar esse efeito de luminosidade. Que daí, o lápis da Léo Léo, ele vai parecer que ele é a luz. E depois eu pego um preto e eu vou lá e eu destaco ainda mais onde eu passei, que era sombra, certo? Onde eu, fiz os traços mais bruscos. Depois de eu usar o preto, eu pego o lápis da Léo Léo de novo e eu repasso onde eu pintei, para reforçar a cor. Aí, eu pego o lápis preto e eu vou reforçando a cor novamente, para deixar um tom mais realista, sabe? Porque é um urso. Aí, eu também aproveito e pego o marrom para fazer as linhas mais bruscas, que é para dar um detalhe de profundidade no pelo. Aí, eu passo uma sombra bem ali na borda do desenho, para deixar como se fosse a sombra, sabe? A sombra. Pronto, agora com o rostinho finalizado, nós vamos fazer isso no corpo inteiro dele. Nós vamos começar pelo roxinho e fazer a mesma coisa que nós fizemos. Só que o problema é que eu percebi que o lápis da atriz, ele acabou se misturando, sabe? O lápis salmão acabou se misturando com o preto e isso fez borrar o desenho. Então dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou pegar o lápis salmão, opa, eu errei. Eu vou pegar o lápis salmão e eu vou pintar o rosto dele primeiro, antes de pintar o cabelo. Porque o preto da atriz, ele se mistura muito rápido. Sabe, tipo, ele se mistura com os outros lápis e acaba manchando os outros lápis. Eu não quero que isso estrague o desenho. Gente, eu acabei esquecendo a ordem dos lápis que eu usei. Então aí eu usei o marrom e depois eu usei a ordem ao contrário do que eu queria fazer. Mas eu acho que deu um resultado legal, porque foi legal, assim, tipo, eu testar outras combinações de cores. Eu recomendo que vocês façam isso, sabe? Treinem as combinações de cores, principalmente se você tiver um lápis da atriz, porque isso ajuda muito. Porque se você não sabe usar os lápis da atriz, meio que acaba, sabe? Tipo, você não consegue desenhar direito. E eu domino muito os lápis da atriz, então eu sei o que eu estou fazendo. Aí no pescoço, eu acabei me lembrando exatamente como é que foi a ordem. Então eu repeti a mesma ordem que eu fiz do outro lado e até que ficou legal. Eu não sei como é que é o nome daqueles ossinhos do pescoço que eu sempre coloco, sabe? Aqueles ali que eu deixo bem marcado, mas eu gosto de marcar bastante pra dar um ar de masculinidade. Infelizmente, eu não sei desenhar muito bem mulher, então, né, não dá muito certo essa parte desse ossinho aí.
Mas enfim, pessoal, aí vocês vão fazer a mesma coisa que fizeram do outro lado, que vai dar certinho, tá bom? Não se esqueçam que os lápis da atriz, o preto principalmente, é extremamente forte, então tu tem que ter muita sabedoria ao usar ele. Mas se você for usar ele para algo que já seja preto, então tá tudo bem, não vai acontecer nada de ruim. Mas se você tentar misturar ele com as outras cores, pode dar meio ruim, tá bom? Agora, nós vamos pegar o lápis da Léo Léo que eu tinha usado na outra máscara e eu vou pintar essa máscara também do mesmo jeito que eu pintei a outra. Ou seja, eu vou pintar da Léo Léo e agora eu vou pegar um marrom e eu vou fazer as sombras de um movimento assim meio brusco, sabe? Tipo, uns rabiscos aleatórios assim, e na ponta tem que ter alguma coisa clarinha, certo? Que é a cor que tá de baixo. Aí eu vou pegar o preto e eu vou passar ali de novo para reforçar as sombras, sabe? Deixa bem marcado e o preto ele se mistura bem com o marrom. Então fica um negócio bem legal assim, bem natural, fica parecendo que é um urso mesmo. Aí eu acabei exagerando um pouquinho, assim, um pouquinho, e aí acabou que o preto ficou muito forte e ficou meio esquisito. Então, de novo, eu vou lá com o preto, eu vou reforçar de novo a cor, que nem eu tinha feito na máscara anterior. Ali eu peguei um marrom bem escuro, e aí eu tentei reforçar com a Léo Léo de novo, não deu muito certo, tentei com o marrom também, não deu muito certo. Ah, eu não sei, pessoal, mas eu tentei o meu melhor. Eu peguei um cinza e eu botei ele no olhinho dele pra dar mais vida, sabe? Agora, nós vamos fazer a capa dele, que é uma pele de urso. Eu usei o lápis da Léo Léo de novo, e basicamente nós vamos pintar igual nós pintamos a máscara. Só que aqui, as linhas que a gente vai pintar vai ser mais longas, então vai ser um pouco complicadinho. Primeiro, vamos pintar toda a capa com o lápis da Léo Léo. Eu fiz um pouquinho mais forte para dar um destaque maior, e também pela parte de trás das costas dele, que obviamente não tem luz, certo? Porque é a sombra da capa. Então, vamos lá. Eu peguei o marrom para começar e agora nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos na máscara. Nós vamos começar fazendo os rabiscos desse jeito aí que eu tô mostrando, sabe? Você pode fazer isso no cabelo também resolve. E se você quiser pintar algum animal, isso ajuda bastante também. Pelo menos no meu caso ajuda bastante. Bom, depois que você fizer isso, faça os traços bruscos, que é só tu fazer umas linhas fortes assim aleatórias. Você vai fazer a mesma coisa em toda a capa, tá bom? E na parte de trás, onde não tem muita luz, você pode, tipo, diminuir, sabe? A luz que tá lá, tipo, não é reflexo, como é que é a palavra, pessoal? Sabe? A luzinha do pelo. Você pode diminuir. Eu fiz isso usando o preto, tá bom? Ali, ó, eu diminui um pouquinho. Agora nós vamos usar o preto para reforçar o marrom. Você vai colocar o preto no mesmo lugar que você colocou o marrom e vai fazer umas linhas mais bruscas dessa vez para dar um destaque maior à capa e parecer mais sombria. Aí atrás você vai escurecer bastante usando o preto para justamente dar esse detalhe aí da luz. Só que na parte de fora tu tem que tomar cuidado para não acabar fazendo a mesma coisa, tá bom? E ainda com o preto, eu vou deixar ali alguns detalhes nos fios, fazendo uns rabiscos aleatórios. Eu também vou deixar as bordas do tecido que ele está usando um pouquinho mais escuro, assim, com um degradê preto, para dar ideia de profundidade. Essa é uma técnica muito útil que, se você quiser, você pode usar no seu desenho para fazer as suas roupas parecer muito mais realistas, sabe? Esse personagem, ele é do meu mangá, e como que no reino dele tem que usar cores muito escuras ou cores quentes, então a minha paleta de cores estava limitada a vermelho, a amarelo e laranja e também o preto, certo? Mas eu também podia variar, tipo usar um marrom quase vermelho, sabe? E foi exatamente isso que eu fiz. Primeiro, eu comecei usando vermelho em alguns detalhes minúsculos, porque eu não queria dar um destaque a essa cor tão, assim, marcante, sabe? Depois, eu peguei um laranja escuro da atriz e eu coloquei ele ali naquela parte que eu percebi o erro depois. Aquilo dali era uma parte da armadura e não deveria ser daquela cor colorida, deveria ser ferro. Então foi um erro que eu cometi. Depois disso, eu peguei um preto e eu fui lá reforçando para poder disfarçar o erro que eu tinha cometido. O bom da atriz é que esse preto dela tu pode usar para corrigir algumas falhas do desenho. Tipo assim, tu usou a cor errada? Então tu vê se tu consegue consertar usando essa cor, entendeu? Depois disso, eu vou pegar um marrom, só que dessa vez, pessoal, tem um detalhe muito importante que vocês precisam saber. Porque eu vou pintar de um jeito fraquinho, eu não vou pintar forte igual eu fiz no desenho inteiro, tá bom? Eu vou fazer um tom mais fraco, porque depois eu vou pegar um marrom terra e eu vou testar ele pra ver se ele é exatamente a cor que eu queria. Então, se eu ver que é a cor que eu quero, eu vou lá e eu passo ele por cima do marrom. Detalhe, eu usei os lápis da atriz nesse tecido aí, porque eles são muito bons de misturar, como eu sempre tô reforçando para vocês. Então, formou um novo tom de marrom,
Eu peguei um preto e eu resolvi fazer isso onde tinha sombra e pintar, sabe, assim, pra ficar bem legal. Eu usei aquela técnica do tecido de novo para dar essa sensação de profundidade e para ficar melhor, sabe, para dar um destaque assim mais legal, ficar mais sombrio assim. O bom exercício para vocês é o seguinte: com o lápis preto da atriz, vocês vão fazendo desse jeito que eu estou fazendo aí, um tom mais forte, depois vocês vão tentando aliviar o pulso e deixando mais fraquinho conforme vai passando pro quadrado. Aí é para mostrar a intensidade. Isso daí é o que você vai fazer nas bordas do tecido, tá bom? É exatamente isso que eu faço nas bordas do tecido para deixar o tom assim mais realista. Então, bora lá aplicar isso na prática. Eu vou pegar um cinza para poder fazer a malha. Só que eu tinha esquecido de fazer a malha da armadura, então eu fui lá, peguei uma nanquim e tomei vergonha na cara. Aí, então, eu fui lá, fiz os desenhos da marca, né, da malha. E então, depois de eu fazer isso, nós vamos começar a pintura e nós vamos botar aquilo que eu ensinei em prática, tá bom? Então, bora lá. Eu peguei um cinza. Então, agora nós vamos pegar o cinza e nós vamos passar na malha para fazer esse efeitinho que eu quero. Então, eu vou pegar o preto e eu vou passar exatamente nas bordas do tecido, exatamente como eu acabei de ensinar para vocês, tá bom? Eu vou fazer nesse degradê aí, ó, para ficar um resultado bem legal e deixar o cone assim, é tipo um cone, né, pessoal? O braço é tipo um cone. Ali, ó, é a intensidade de como é que fica esse preto, porque ele é muito forte, ele parece uma canetinha. Então, eu peguei um outro tom de cinza e como não é um tecido e sim um ferro, eu vou fazer de um jeito assim bem suave para justamente ninguém confundir com tecido, tá bom? Então eu não reforcei as bordas para não parecer que é um tecido, para dar uma textura. E aí eu só botei umas sombras ali para demonstrar o volume, certo? Para ficar mais legal até da pessoa ver e identificar que aquilo dali é de ferro. Agora eu vou usar a borracha para criar luz, sabe? E aí eu vou reforçar isso usando o tom mais clarinho que eu tenho do cinza, para dar a impressão de que é um negócio assim mais 3D. Fica bem legal até e eu gosto muito do resultado. Agora nós vamos repetir o processo, dessa vez no peitoral dele, onde tem a armadura. Também vamos fazer isso nas pernas, onde também tem a armadura, certo? Eu peço desculpas se eu tive que mover a câmera, é por causa que eu não queria derrubar o anel de luz, tá bom, pessoal? Peço desculpas a vocês. Bom, eu vou começar pela perna para não precisar ficar puxando toda hora para baixo, tá bom? Então nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos no braço. Eu não vou reforçar tanto assim as bordas para justamente não parecer que é um tecido, mas eu vou tentar deixar tipo assim o relevo, sabe? E também eu vou reaproveitar para poder usar a borracha também, tá bom? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, ó, vai ficar tri bonitinho, vocês vão gostar bastante, tá bom? Ó, agora vamos pegar a borracha e vamos deixar uns pontos de luz assim, ó, para dar a impressão de que é um metal mesmo. Agora bora lá fazer na parte do peitoral, tá bom? É só repetir o processo e também, para dar um destaque melhor, eu escureci algumas partes para dar um relevo assim e parecer que é um negócio 3D e não só uma coisa lisa. Afinal, uma armadura não é totalmente lisa, né, pessoal? Agora eu vou reforçar um pouquinho com a borracha os pontos de luz também, por causa, né, que é uma armadura. Então, nós vamos começar a fazer agora a banha da espada. Primeiro, eu vou fazer a cintura e dar um pouquinho de preto ali nos cantinhos, só pra, sabe, dar um detalhe a mais. Então, vamos fazer a espada. Como eu não sei ainda pintar uma espada, meio que foi meio complicado, porque eu não sabia o que fazer. Mas eu tentei dar o meu melhor e inventar, porque eu tava sem referência, tá bom, pessoal? Eu só tentei me basear na espada de Vinland Saga que eu tinha visto esses dias. Então eu usei a borracha para dar um ponto de luz e reforcei um pouco com preto, assim, para dar um destaque. Nessa parte aí da espada, eu estava meio sem criatividade, então eu não sabia o que fazer. Eu decidi pegar um vermelho cereja para justamente dar um destaque a mais, o que eu acabei me arrependendo. Então o que eu resolvi fazer? Eu peguei o preto e eu tentei escurecer o vermelho cereja para ficar muito mais escuro, sabe, parecer um vermelho vinho, o que acabou não dando muito certo, eu me arrependi. Então eu tive outra ideia, pessoal. Eu ia usar um laranja mais escuro assim para ver se ia dar certo. Não deu certo, né? Então teve que ficar assim, pessoal, teve que ficar assim. Como eu estava com a paleta de cores muito limitada, eu tive que repetir essa cor porque eu não sabia que cor botar ali. Porque aquela bandeira ali, ela precisa ter tons fortes, então eu tive que improvisar. Eu também resolvi fazer o foguinho assim um pouquinho mais destacado. Eu resolvi pegar um laranja escuro para poder passar ali e não ficar tão vibrante. Mas para poder destacar ainda mais esse foguinho, eu resolvi usar um marrom escuro, que eu não estava achando, mas aí eu consegui achar e eu passei. Eu acho que eu fiz besteira e eu devia ter colocado um azul ali, mas eu acho que se eu tivesse colocado um azul não ia ficar muito bom.
Uma dica muito legal que eu dou para vocês é que quando vocês forem pintar tecido, tentar treinar bastante usando um cone, tá bom? Eu tô meio sem prática, então meio que eu não consegui fazer um resultado muito bom. Eu só fiz esses detalhes do tecido para demonstrar que era um tecido, sabe? Eu não queria que vocês pensassem que fosse uma coisa reta, tipo um plástico, alguma coisa assim. Então eu resolvi reforçar e eu tentei deixar algumas sombras. Agora nós vamos para a parte das pedras preciosas, tá bom? Eu resolvi pintar de cinza porque eu não queria usar o azul, afinal as cores precisavam ser quentes. E a parte da armadura era a única parte que era diferente, porque ela realmente precisava ser diferente, né? Não tinha como pintar o ferro. Então eu resolvi fazer esse degradê bonitinho. Agora eu vou fazer o contorno. Pessoal, um aviso muito importante é que vocês precisam usar a nanquim da Sakura, tá bom? Não tentem usar outra nanquim porque vocês vão estragar a caneta de vocês. Basicamente, a atriz é tão forte com os lápis de cor que nenhuma nanquim tanca, elas acabam estragando quando tenta passar por cima do desenho. E a Sakura é a única que suporta e que consegue passar de boas, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi o tutorial de hoje, eu espero que vocês possam estar se divertindo junto comigo. E desculpa qualquer coisa se não deu pra entender muito bem, é que é a primeira vez que eu tô tentando fazer algo do tipo, e parece que, né, eu não sou muito boa nisso, sabe? Eu tô tentando, assim, eu dei o meu melhor para ensinar vocês, e eu consegui aproveitar esse desenho, sabe? Meus anjinhos, eu peço desculpas a vocês se por acaso esse tutorial não deu muito certo. É porque é a minha primeira vez tentando algo do tipo e eu não queria fazer besteira, sabe? Eu tentei dar o meu melhor para vocês. Eu espero que eu possa ter ajudado em alguma coisa, tá bom? Enfim, vocês querem ficar com o resultado? Eu só vou colocar minha assinatura e bora lá! Aí está o resultado. Eu acho que ficou muito legal até. Bem, até mais, beijo!